Olá pessoal, bem-vindos a Neolíder, Instituto de Desenvolvimento Humano. Estou aqui com Edson Saita, que é coach da Neolíder. Tudo bem, Edson? Tudo ótimo, Cris. Bom, estar contigo novamente. Edson trazendo muito autoconhecimento, pessoal, que é uma grande chave, né, para que a gente cresça, evolua cada vez mais rápido. É isso aí. Edson, vamos falar um pouquinho de QA, Quociente de Adversidade. Você sabe o que é isso? Edson, explica para o pessoal o que é. Bom, quociente de adversidade é um conceito trazido pelo pesquisador americano Paul Stoltz. Então, nós temos o QI, que infelizmente ainda é uma referência para muitas pessoas, o QI, o quociente de inteligência, né, que é mensurado através de testes. Correto. E muito se questiona e se uma pessoa que tiver um QI ainda maior do que a pessoa que elaborou o teste, como é que ficaria o resultado, né? E a gente percebe no dia a dia que só ter inteligência, aí essa parte intelectual, não é suficiente, né? Nós temos também a questão do QE, que é o quociente emocional, e o Paul Stoltz, ele focou no quê? Quais são os principais fatores que levam uma pessoa a ter sucesso? Então ele fez uma pesquisa com empresários e verificou que era a capacidade de lidar com adversidades que permitia com que essas pessoas conseguissem passar pelas crises. Então ele construiu o conceito de quociente de adversidade. Como você consegue lidar com a pressão, com as adversidades, né, com as crises. Edson, existe uma metáfora com alpinismo? Você poderia explicar? Bom, o Paul Stoltz, ele verificou assim, alguns padrões de comportamento. Então existem os desistentes, os campistas e os alpinistas. Interessante. Fala um de cada vez então, pessoal. O que é o desistente? Aquela pessoa que você fala assim, não, vamos acampar, vamos subir uma montanha? Não vai dar certo, dá muito trabalho. Sabe aquela pessoa que você traz alguma ideia, a pessoa já chega e não, isso já aí refuta vai... logo de cara. Exatamente, a pessoa que já desiste logo de cara. Tem os campistas, que são aquelas pessoas que até se animam, não, vamos sim. Chega no acampamento, ela esquece que tem que subir a montanha. Então ela fica acomodada lá naquele ambiente e é aquela pessoa que vai com a onda. Só que se é necessário algum tipo de esforço maior, ela acaba ficando ali numa certa zona de conforto. E o alpinista é aquele que realmente vai e sobe a montanha, né? Então, de acordo aí com algumas pesquisas, em torno de 20% da força de trabalho é composta por desistentes, e o problema é que esses desistentes contaminam toda a equipe. Correto. Temos 20% aí de alpinistas, tá? E os outros 60% são compostos aí a grande média de campistas. Então, o que acontece? Geralmente, os desistentes, em algum momento, acabam interferindo nesses campistas, que como eles são mais propensos aí com a onda, eles podem ser contaminados pelo pessimismo e acabam desistindo. Quer dizer, se tem algum tipo de pressão maior, a pessoa acaba arriando. Como que alguém pode desenvolver o QE? Bom, existem algumas técnicas que a gente utiliza, né? O Paul Stoltz elaborou o CORE, que significa o C, significa controle. Então, muitas vezes a gente fica desesperado com uma situação como um todo. Nós temos aí a crise política, a crise econômica, mas qual é a parcela do problema que você pode mexer? Interessante. Então, tem alguma situação, não adianta você se preocupar com tudo. Então, procura identificar qual que é a parte do problema que você pode agir sobre. Qual parte você pode interferir de forma positiva. Correto. Edson, no momento atual, onde existem tantas crises, né? Políticas, sociais, emocionais, dá uma dica para o nosso internauta de como pode começar a sair disso. Então, exatamente. Dentro do core existem os outros itens, né? O O significa ownership, que significaria um assenhoramento, você se sentir dono do processo. Então, mesmo que alguma coisa tenha acontecido, por exemplo, deu algum problema na empresa, que não é do seu departamento, mas que você pode resolver,
você pode ir lá e resolver. Claro. Sabe? Não precisa ser simplesmente, não, isso aqui, você chega no ambiente e está tudo bagunçado. Ah, não, se dane. Não, você pode ir lá e com essa iniciativa começar a melhorar o ambiente. Então isso já é um estímulo para que você consiga melhorar não só o próprio ambiente, mas o seu cérebro começa a pensar de uma forma mais proativa, mais próximo do alpinista, né? O R significa reach, alcance. Então, se alguma coisa ruim acontece, por exemplo, na sua vida profissional, ela não precisa estragar o seu dia. Claro. Você pode pensar nos outros fatores, você não deixa o problema vazar para as outras esferas da sua vida. Um problema profissional, você procura não levar para a sua vida pessoal, você vê o quanto que você está bem na vida pessoal, na vida social, afetiva e vice-versa. Correto, não deixa afetar mesmo. Exatamente. Né? E o E significa endurance, que é a duração. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma crise, a sensação é de que ela vai durar para sempre. Parece que é uma eternidade. É verdade. Depois, quando a gente passa, a gente felizmente consegue, em alguns casos, até dar risada da situação, né? Mas você pensar que aquela crise, aquela situação é temporária, isso ajuda a diminuir o drama, a dramatização da situação. Então a gente começa a trabalhar com esses fatores, o controle, né? Você se sentir dono do processo, o alcance, não deixar vazar para as outras áreas da vida, e a duração, você consegue fazer com que o problema adquira uma proporção, digamos assim, mais próxima do real, porque a tendência é a gente aumentar o tamanho do problema. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então a gente diminui É fazer o problema. um grande drama, né? Aliás. Exatamente, e tentar ver o que dá para resolver no momento. Na realidade, o drama não adianta, né? É questão de você enxergar a realidade tal como é também, né? Justamente. Mas muitas vezes, pessoal, a gente precisa de ajuda de um coach, de um profissional, para que a gente possa enxergar. Então tá aqui Edson, da Neolíder, né, à disposição de vocês, que eu tenho o maior respeito e carinho por essa turma aqui, porque eles estão falando sério do assunto e são capacitados a ajudá-los. Bem, pessoal, Edson, gratidão. Eu que agradeço. E, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato conosco, podem acessar o nosso site, curtir a nossa página no Facebook e assinar o nosso canal no YouTube também. E vocês estão convidados a participarem de uma primeira sessão gratuita, sem qualquer tipo de compromisso, porque geralmente a gente precisa entender qual que é o processo da pessoa, até para saber se é um caso de desenvolvimento dentro do coaching ou se precisa ser encaminhado por um psicólogo para trabalhar questões emocionais mais profundas. Nós também temos profissionais bem gabaritados na área de psicologia e também, assim, independente da faixa etária, podemos atender desde crianças até jovens e adultos, tanto em relações pessoais quanto profissionais. É isso aí, pessoal. Neolíder, Instituto de Desenvolvimento Humano, se colocando à sua disposição. Gratidão, Edson Saita, um enorme estar contigo. Eu que agradeço, Cris. Até o próximo programa, pessoal. Vem com a gente.